E vamos fazer agora um sistema com comando bimanual, quem sabe? Pode ser, eu acho. Então, vamos montar lá unidade hidráulica, vamos montar um cilindro de simples ação. Aqui. Vamos arrumar daí duas válvulas, duas vias. Retorno por mola. E deixa eu achar aqui agora uma válvula ou solenoide. Válvula ou. Beleza? Fazemos a ligação. Aqui. Qual que é teoricamente, o nosso problema agora? Se a gente for fazer as conexões aqui, na parte do sistema hidráulico, provavelmente ele vai embolar uma conexão com a outra. Vamos supor que eu faça os pontos de pressão aqui primeiro, certo? Liguei os pontos de pressão. Felipe tá meio feia a coisa a internet dele hoje, pelo visto. Ah, liguei os pontos de pressão. Agora eu precisaria ligar os pontos que vão para o tanque, certo? Então vou fazer a ligação aqui e fazer a ligação aqui. Qual que seria o nosso problema aqui no sistema hidráulico? Se a gente deixar assim, eu, por exemplo, se eu pegasse esse sistema para eu analisar na prática, eu não conseguiria identificar muito bem qual seria. Eu vi que está meio complicado aí, Felipe. Eu não saberia, por exemplo, identificar direito que linha que faz parte do que, digamos assim. Eu não sei se essa linha aqui, se ela está indo para o tanque e está distribuindo para cá e para cá, se é aqui e depois ela sobe, eu não consigo identificar muito bem. Eu posso usar aquele comando de deixar como linha de controle essas linhas do T aqui, se eu quiser. Dá para me dar uma ideia um pouco melhor. Só que mesmo assim, se eu começar a adicionar mais componentes, por exemplo, já fica um pouco mais complicado de eu saber. Então, uma das coisas que a gente faz é como se a gente estivesse adicionando mais tanques, mas a gente sabe que é um tanque só. Como assim? A gente vai pegar, ao invés de arrumar essas linhas aqui, isso se a gente fosse fazer um diagrama para entregar para alguém montar, tá? A gente vai ir lá em cima, vai achar o tanque, vai vir aqui e vai conectar ele aqui, ó. E deixar ele assim, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de simbologia embaixo de alguma válvula, a gente já sabe que ela vai estar com aquela saída indo direto lá para o tanque, beleza? A gente já interpreta dessa forma. Então a gente não precisa fazer todas aquelas conexões, a gente pode simplesmente fazer assim. E isso funciona com a alimentação também, tá? Vamos supor que eu tivesse uma válvula aqui e ia embolar, por exemplo, se eu fosse puxar, opa, ela ia embolar, por exemplo, se eu fosse puxar assim, ó. Vamos supor que tinha uma outra válvula aqui no meio que essa linha aqui tivesse me incomodando. Eu faria a mesma coisa. Arrumaria aqui como se fosse o que a gente chama de um ponto de pressão e deixaria ela alimentada assim. Então, quando a gente tem sistemas que onde a gente vai ter muita linha que vai embolar, a gente pode utilizar dessa artimanha aqui. O problema é que no software nem sempre ele interpreta bem, tá? Vamos ver se ele vai funcionar aqui com o tanque. Vamos fechar as duas conexões e vamos ver se ele vai entender aquela ali do reservatório. Vamos mandar executar aqui. Eu esqueci de deixar o cilindro com retorno por mola.
Então aqui tem que ser Spring Return. Beleza, está funcionando normal. Ó, então, quando a gente tiver um sistema muito grande dessa forma, a gente basicamente vai arrumar aqui, tá? Caso algum de vocês não tenha visto como é que eu arrumei a mola no cilindro, é só dar dois cliques nele aqui, aí ele tem ali o Cylinder Type, que é o tipo de cilindro, e daí você marca a opção Spring Return aqui, embaixo do Single Acting, que daí ele deixa como retorno por mola daí. Programa novo, vamos arrumar já agora uma mais complexa um pouco, quem sabe uma já com fim de curso, ou com comando de volta. Não, já podemos fazer uma com fim de curso já, eu acho, para já ficar mais parecido com o que a gente estava fazendo lá antes. Então, unidade hidráulica lá embaixo, né? Deixamos ela lá. Vamos arrumar agora um cilindro de duplação. Então vamos pegar aqui um cilindro de duplação. Qualquer um dos dois serve. Vamos pegar daí uma 5 duas vias para fazer o comando do cilindro. Então agora a gente tem as conexões aqui. Pressão. Opa. Tá na linha errada. Aqui tem que ser você. Aqui tem que ser um retorno para o tanque. E aqui mais um retorno para o tanque. Ó, nesse caso aqui, por exemplo, eu já teria uma conexão de cada lado voltando para o tanque. Provavelmente já seria um sistema, isso que é só a primeira válvula que eu estou arrumando, provavelmente já seria um sistema que iria me complicar um pouco nas linhas ali na parte do diagrama. Vamos deixar ela com acionamento. Antes a gente estava falando de acionamento pneumático, né? Agora o nosso acionamento vai ser hidráulico. Notem também que quando os acionamentos eles eram pneumáticos, essas setinhas aqui, elas eram sem pintar. Tipo, ela era branca por dentro. E agora, quando a gente está falando de acionamento hidráulico, a gente está falando, está deixando essas setinhas pintadas. Ó, as válvulas pneumáticas, ó, era só a setinha branca ali, sem pintar a parte de dentro. E daí agora, quando ela é hidráulica, ela é pintada. Uma diferençazinha na simbologia, que também ajuda a gente a identificar se ele vai ser pneumático ou hidráulico, tá? Agora vamos adicionar daí uma 3 duas vias aqui, que vai ser o botão de acionamento. Então, pressão aqui. Vamos ter o acionamento por esse lado aqui. Retorno para o tanque, a gente vai arrumar o símbolo do tanque de novo, porque senão ele vai passar por cima de alguma das conexões que a gente já arrumou. Aqui vai ser um acionamento, pode ser por botão, por alavanca, tanto por pedal e retorno por mola. Vamos deixar por pedal, que é um dos que a gente não está utilizando muito. E daí agora vamos adicionar o fim de curso como se fosse o fim de curso hidráulico aqui mesmo. Então, aqui vamos deixar como mecânico. Beleza? Pressão aqui. O tanque, no caso desse nosso fim de curso aqui, ele não vai incomodar em nada do nosso lado aqui, né? Então a gente pode fazer direto a ligação aqui do tanque, ó. Não tem problema nenhum. Como ele é a nossa última válvula aqui, fechamos só a saída do tanque, no caso a gente não vai utilizar ela. E daí agora, da mesma forma, a gente precisa arrumar lá o label, né, que é o nome do começo ou do fim de curso. Então,
como se fosse o nosso fim de curso no final do cilindro A, a gente vai deixar como o A1, e da mesma forma a gente dá 2 cliques aqui no nosso cilindro, vem em Action in Labels, adiciona o A1 aqui na posição. Sim. Poderia... no caso do... Perdão. No caso do hidráulico, ele vai até o 200. Então aqui a gente tem que adicionar na posição 200. Tá? Que é o máximo ali do... ele conta em milímetros. Aí a gente arruma sempre no máximo, que é o final do curso dele lá. Beleza? Antes ele estava ali na metade. Essa conexão T aqui do fim de curso, se eu quisesse, eu poderia deixar como esse símbolozinho aqui também, tá? Poderia deixar assim também, não tem problema nenhum. Aí eu só tenho que lembrar de vir aqui e marcar o Shut Up Connection aqui, tá? Porque daí eu não tenho nada conectando ele, pelo menos não no simulador, tá? Mas logicamente todas aquelas saídas para tanque que estão ali das nossas válvulas viriam ali para o T se eu fosse ligar no sistema normal, tá? É sempre bom lembrar. Então, aqui como eu acho mais fácil, vamos deixar ela aberta aqui e vamos deixar a nossa conexãozinha aqui também, beleza? Então, dando start nela, ponto de pressão onde tem aonde tem óleo, né? Aqui ele já está marronzinho, talvez seja outra diferença que você já tenha notado também no software. Na hora que ele bate no fim de curso, ó, eu aciono só uma vez o pedal, na hora que ele bate no fim de curso, ele já aciona automaticamente as 5 duas vias ali também e faz o retorno. Então, vocês devem ter notado que não tem muita diferença lá para o nosso sistema pneumático, certo? A única diferença que vai ter é, ao invés de um silenciador, a gente tem que ficar arrumando os tanquezinhos ali para a gente conseguir fazer como se fosse essa conexão aonde ele vai voltar direto aqui para o tanque. Beleza? Deixa eu salvar esse aqui também. Vamos pedir um novo documento aqui então. Puxamos a unidade hidráulica, puxamos o cilindro de duplação. Vamos puxar 5 duas vias, fazer conexão. Hidráulica dos dois lados. Vamos pegar a válvula E aqui. Aqui então acionamento com botão com trava, retorno por mola. Aqui vai ser um fim de curso. E aqui o outro. Arrumamos os pontos de pressão. Podemos fazer essa aqui retornar para o tanque também. Simbolada para a gente mexer um pouco aqui na linha. Os outros temos que adicionar o símbolozinho do tanque, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para cima para não embolar muito. Arrumamos essa aqui também. Fechamos a saída lá embaixo do tanque. Vamos executar. Aqui essa... Opa! Esqueci de arrumar
das 5 duas vias ali. Vamos arrumar as duas do tanque aqui. Esse meu mouse tá com a pilha meio ruim de novo, eu acho que tá dando umas travadas. Só um minutinho que eu acho que eu vou ter que trocar essa pilha aqui. Porque senão eu não vou conseguir montar. Mouse sem fio é uma beleza, cara, mas quando começa a incomodar essas pilhas recarregável aqui, é uma bosta daí. Agora acho que vai dar boa. Bom, aqui ainda tem bastante espaço, mas se a gente quisesse, a gente poderia também, ao invés de arrumar a conexão aqui embaixo, vamos supor que tivesse mais uma válvula aqui, e essa linha reta aqui, por exemplo, fosse atrapalhar, fosse pegar nela, a gente poderia arrumar também o símbolozinho assim, ó, tá? De ponto de alimentação. Então ela poderia ficar assim, por exemplo, tá? Da mesma forma que o tanque, quando a gente vê o símbolo, um símbolozinho desse aqui, a gente assume que essa válvula ela está sendo alimentada direto pela nossa unidade hidráulica ali, beleza? Mas nós não vamos deixar com ela agora porque a gente tem espaço aqui, então vamos só fazer a conexão, beleza? Fazemos a execução dela aqui. Aqui ela tá dando esse erro aqui só porque, no caso, é como se fosse essas bolinhas são como se fosse teia, eu liguei duas na mesma bolinha, tá? Aí é só por isso que ela tá dando esse problema. Então, não sei se ficou igual ao de vocês aí, esse sistema, mas basicamente é aquele mesmo que a gente tinha na pneumática, só que agora no sistema hidráulico. Então, me desculpe, gurizada. Esqueci de arrumar os rótulos, né? Se a gente não arrumar os rótulos dos fim de curso e começo de curso, ele não vai entender. Então aqui é A0 e aqui é A1. E daí a gente arruma ele aqui como A0 na posição 0. E no caso do A1 tem que ser na posição 200, porque ele tem 200 milímetros ali, o hidráulico. Fazemos a execução. Ó. Da mesma forma, ele vai fazer também o ciclo contínuo, né? Bate no final de curso, ele volta, só vai parar no momento em que eu tirar o botão dele ali de trava. Beleza? Então esse seria o nosso circuito hidráulico aqui também. Pouca diferença em relação ao pneumático, mas é relativamente isso.